Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Abra comigo lá na sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Se você trouxe caderno e caneta, é importantíssimo que neste momento você anote, porque vai ser importante para a sua reflexão durante a semana, para que isso fique bem fixado no seu coração, porque eu tenho certeza que quando você der resposta àquilo, a promessa de Deus, aquilo que Deus está fazendo, eu tenho certeza que você vai colher a 30, 60 e a 100 por um nesses tempos. Nós estamos vivendo um tempo de colheita, você crê nisso? A palavra do Senhor diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhes perguntou: onde você está? Eu quero que você destaque comigo 3 palavras. Primeiro, ouvir a voz de Deus. Repete comigo: ouvir a voz de Deus. Fala para o seu irmão ao teu lado: ouvir a voz de Deus. Segunda palavra que eu quero liberar sobre sua vida hoje é obedecer a Deus. Repete comigo: obedecer a Deus. Agora fala para outra pessoa: obedecer a Deus. Terceira palavra: não desistir do chamado. Repete comigo: não desistir do chamado. Fala para a pessoa da sua frente agora, não, ou de trás: não desistir do chamado. Glória a Deus. Primeira palavra, ouvir a Deus. Segunda, obedecer a Deus. E terceira, não desistir do chamado. Meu irmão, é importantíssimo que você anote isso, porque isso eu acredito que vai levar você ao cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. Primeiro ponto que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Deus está falando aqui: a ouvirem a voz do Senhor Deus. Quando eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença. Presta atenção, eles se esconderam da presença de Deus a partir do momento que eles ouviram a voz de Deus. Quão temível é ouvir a voz de Deus. Para alguns soa como algo desesperador, e para outros soa como uma bonança, como algo que libera sobre a vida da pessoa, como algo prazeroso. Mas para alguns, aqui como diz, eles se esconderam da presença a partir do momento que eles ouviram a voz de Deus. Quão temível, quão maravilhoso e terrível é ouvir a voz de Deus. É por isso que nós vemos alguns versículos bíblicos que diz que virá o grande, o maravilhoso e o terrível dia do Senhor. Para alguns será maravilhoso, mas para outros será terrível. E outros versículos que eu acabei vendo nessa palavra, só anota, João capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem terá a vida eterna? Aqueles que ouviram a voz do Senhor e não permitiram com que seus corações endurecessem. Ele está dizendo novamente: não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos, o quê? Ouvirão. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Os mortos estão ouvindo a voz de Deus e estão vivendo. Presta atenção, outra passagem diz o seguinte, lá em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem. Você percebe que toda vez que Deus fala, há uma resposta? Seja uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Se você, por exemplo, quem quer entregar a sua vida a Jesus? Se você não levanta a mão, você já está dando uma resposta. Quando você não esboça nada, você já está dando uma resposta. Porque a omissão é uma resposta.
Sabe quando você marca algo com alguém, essa pessoa não vai, ela fez o quê? Ela te deu uma resposta, não estou interessado. Ela se omitiu. Ela não mandou uma resposta dizendo que sim, que não, mas ela omitiu ao chamado. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 14, diz assim: como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, a incredulidade vem por ouvir a sua voz e a voz de outras pessoas. Ou nós estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir incredulidade, ou os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a palavra de Deus, que é a verdade. E continua. Mas pergunto: será que eles não ouvirão? Não ouviram? É claro que sim, olha só. É claro que ouviram. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. O que está acontecendo aqui? Na verdade, Deus está falando, Deus sempre falou. O problema da geração é quando nós não damos uma resposta à voz de Deus. Por exemplo, quando nós temos aquela divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, fala que havia 400 anos de silêncio. De quem? De Deus? Não, Deus nunca parou de falar, o povo que deixou de ouvir. Estavam ouvindo, mas não estavam obedecendo, dando uma resposta. Deus nunca parou de falar. Repete comigo: Deus nunca parou de falar. Então aqueles 400 anos não eram 400 anos de silêncio. Na verdade eram 400 anos de presença, de audição daquele povo. E nós vemos outros textos. Eu vou ler muito texto hoje, vai ser importante. João capítulo 8, versículo 47 diz assim: quem é Deus, quem é de Deus, ouve. Olha só, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Meu Deus, cara, isso é muito pesado. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Agora, quem não é de Deus, não ouve as palavras de Deus. Isso é muito forte. Jesus ele está falando aqui, nessa passagem de João capítulo 8, diretamente aos fariseus. E ele fala a respeito das meretrizes dos publicanos, que estavam ouvindo e crendo na palavra. E eles estavam respondendo, por isso que ele diz: olha, as meretrizes, os publicanos estão ouvindo e crendo, e estão adentrando o reino de Deus antes de vocês. Porque vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm coração, mas não sentem. E aí Jesus confronta também em Mateus capítulo 7, versículo 24, dizendo o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui ele está falando sobre os dois fundamentos, que é o fundamento construído sobre a casa e outro fundamento construído sobre a areia. E a rocha, sobre a rocha, a casa construída sobre a rocha, faz menção a Cristo, que é o firme fundamento da nossa vida. A areia faz menção ao homem, que é algo que não é firme, não é sólido, não é durável. E Jesus nos confronta dizendo: cara, aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam. Não é apenas ouvir, mas é dar uma resposta àquilo que Deus está fazendo. Porque o evangelho do reino, na verdade eu chamo de evangelho da resposta. Toda vez que Jesus ensina, Ele espera uma resposta nossa. Sempre é uma resposta. Qual resposta nós estamos dando àquilo que Deus está falando? E as palavras de Deus é de vida eterna, não é de morte eterna, é de vida eterna. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu parei para meditar esses dias, foi sobre a voz de muitas águas. Quem aqui já ouviu falar sobre a voz de muitas águas? Eu vi alguns versículos,
que eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido. Por exemplo, Ezequiel capítulo 43, versículo 2 diz assim: eu vi a glória do Deus de Israel, que vinha do Oriente. Olha só, a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Também lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 15, diz assim: os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aí eu queria que a gente pudesse refletir o que seria essa voz de muitas águas. Feche os seus olhos. Pedi para o Natan neste momento colocar um som para você entender o que é a voz de muitas águas. Fique imaginando o que será que isso representa. Pode abrir seus olhos, olha para mim. Isso é o que para vocês? É um oceano? Não. Se você já teve a oportunidade, em alguma vez, pegar um barco e ir para o meio do oceano, você vai ver o maior silêncio. Agora, esse som de muitas águas é um som de uma cachoeira, só que há um grande volume de águas. Só que nós não iremos ouvir até que essas águas elas batem na rocha. Pode haver volume grande de água, mas você só ouvirá esse som de muitas águas quando ela bate na rocha. O que isso representa na nossa vida? Quando nós falamos voz de muitas águas, o que é ter voz como de muitas águas? Não é a quantidade de água em si que oferece o exemplo utilizado nas Escrituras. Aqui nós vemos que a expressão aparece ligada, também em outros versículos fala que essa voz de muitas águas está inteiramente ligada a ruídos, a barulho. Mas você fala, Deus não fala em silêncio? Sim, Deus fala em silêncio. Mas também a voz de Deus é comparada como voz de muitas águas. Na verdade, essa voz de muitas águas está ligada a muito barulho das águas. Como alguém pode estar no meio desse oceano, mas está em pleno silêncio. Mas se você estivesse em uma cachoeira, numa catarata, alguém aqui já teve a oportunidade de ir numa cachoeira, catarata? Você vai observar o seguinte, que quanto mais próximo você chega nessa catarata, nessa cachoeira, a sua voz é quase incompreensível para outra pessoa. Porque a voz de muitas águas, ela toma uma grande proporção, ela é tão forte, que ela encobre a sua voz e a voz de outras pessoas. É por isso que a voz de Deus é comparável com a voz de muitas águas. Porque, embora no caso de uma queda d'água, quanto maior for o volume de água, maior também será o ruído. Alguém já teve a oportunidade aqui em Foz do Iguaçu? Eu não. Se você tem grana para me levar, eu quero ter a oportunidade de conhecer. Tenho pessoas, aleluia, quem recebe essa palavra? Eu conheço pessoas que já foram. Eu nunca fui numa cachoeira, numa catarata comparável ao Foz do Iguaçu. Mas você fica vendo em vídeos, é uma coisa assim, meu Deus, cara. É muito grande, é muito volume de água. A altura da queda de água é muito alto. Só que você vê aquele volume grande de águas, você não ouve o barulho até que aquelas águas, aquele volume grande de água caia sobre a pedra e faça aquele barulho que a gente viu. E quem já teve a oportunidade de ir em lugares como esse vai perceber que fica sem ouvir a outra pessoa, porque é muito forte o barulho. A gente não ia conseguir conversar, você não ia conseguir nem se ouvir, de tão forte que são essas águas. O que podemos falar
de vozes de muitas águas aqui, porque a voz de Deus é voz de muitas águas, porque ela silencia a voz da incredulidade, ela silencia a voz do desânimo, ela silencia a voz da tentação. A voz de Deus é como voz de muitas águas. Por quê, meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós entendemos esse princípio, as outras vozes são silenciadas. É por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é como voz de muitas águas, a ponto de você não ouvir aquilo que você diz ao teu respeito, a ponto de você não ouvir o que as pessoas dizem ao teu respeito, mas você ouvir aquilo que Deus diz ao teu respeito. É por isso que o primeiro princípio que eu quero estabelecer aqui é, para nós cumprirmos de fato a grande comissão, é ouvir a voz de Deus. Porque nós fomos lá no Descende, maravilhoso, 12 horas, pulando sem parar, debaixo de sol, tomamos chuva, e aquilo todo, aquele pessoal cheio de CC, ninguém tomando banho, cara, uma coisa assim, incrível, ninguém estava se importando com isso, começou a chover e todo mundo, meu Deus, cara, estou me sentindo quando era criança, há muito tempo não tomava um banho de chuva, maravilhoso. Só que o que vai nos sustentar não é o fervor, não é a euforia daquele momento, mas é a profundidade da palavra. O que vai nos sustentar na nossa caminhada é a perseverança. Perseverar. E a palavra ouvir no original hebraico é chamar, que a palavra significa ouvir, obedecer. É a mesma coisa. Isso me chama a atenção. Porque o judeu, ele entende que quando você ouve a palavra, você precisa dar uma resposta. Essa palavra que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, ouviram a voz de Deus, está dizendo, ouçam, ouviram e obedeçam. Porque você pode ouvir, mas não obedecer. Você pode ouvir, mas não praticar. Porque as outras vozes estão tomando lugar dentro da sua caminhada, porque nós não somos tão intensos assim como deveríamos ser intensos no Evangelho, é porque nós estamos ouvindo outras vozes a não ser a voz de Deus. Porque quando nós somos conduzidos, somos impulsionados pela voz de Deus, que é como voz de muitas águas. E quando essa voz de muitas águas, ela tem um grande volume, mas também ela é muito forte, a ponto de silenciar todas as outras vozes que te impedem de cumprir com o chamado de Deus na sua vida. Isso é um exercício diário. E está muito ligado ao segundo princípio que eu quero fundamentar aqui: obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Mas antes de passar para esse princípio, eu quero ler outros textos. Atos capítulo 19, versículo 20, diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente. Então o ruído de muitas águas é, em outras palavras, meu irmão, um ruído que encobre outros ruídos. Assim também a voz de Deus, a voz que encobre as outras vozes. E quando nós permitimos que a voz de Deus ela encobre, olha o que acontece: a palavra do Senhor cresce poderosamente e prevalece. Crescer fala de expansão, prevalecer fala de fundamentação, de perseverança. Vocês estão aqui comigo? Aqui está falando sobre isso. Que quando nós permitimos que a voz de muitas águas, ela encubra as outras vozes, a palavra do Senhor na sua vida, ela não fica só em você, ela cresce em você, ela permanece, ela prospera dentro de você. Porque nós vemos lá naquela passagem da parábola da semeadura, falando sobre a semente que caiu entre os espinhos, sabe o que acontece? Ele diz o seguinte, que por causa dos espinhos, preocupação dessa vida, o amor às riquezas, faz com que sufoque a palavra e ela fique em você. Ou seja, ela está dentro de você, mas ela não está crescendo. Porque há elementos que estão sufocando o crescimento para que ela fique só onde ela está. Mas a palavra do Senhor, ela não só fica, ela cresce e ela permanece. Ela permanece, persevera, como nós vemos aqui, e ela prevalece. Duas palavras aqui que nós aprendemos: crescer e prevalecer. Repete comigo: crescer e prevalecer. Crescer fala de expansão, prevalecer fala de vencer algo que está impedindo o crescimento dessa palavra. Nós lemos também lá em Mateus capítulo 13, versículo 11, dizendo o seguinte: olha só que interessante, logo depois
dessa parábola da semeadura, olha o que Jesus disse. Ao que Jesus respondeu a quem? Os discípulos, porque eles perguntaram qual era a revelação, qual era o entendimento acerca da parábola da semeadura. Ele diz: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas. Olha só, presta atenção. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, virão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Olha só o porquê. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eles estavam ouvindo a palavra, mas o seu coração estava endurecido. Lá em Hebreus também fala sobre isso. Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam, olha só, hoje ouvindo a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Duas coisas podem acontecer aqui. Quando nós ouvimos a voz de Deus, isso pode gerar um impulso, mas por um outro lado, se você não discernir a voz de Deus, ela pode endurecer o seu coração. Sabe quando você é confrontado em algo, quando alguém fala uma verdade para você, ela pode acontecer duas coisas. Ela pode te impulsionar a você cumprir com o seu chamado, mas por outro lado também ela pode endurecer o seu coração. Mas não é sobre Deus, é sobre o que como você está recebendo essa palavra. Porque ela pode endurecer o nosso coração. E a palavra de Deus, ela não é um romance. A palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. Deus não veio amaciar o seu ego, Deus veio transformar o seu interior, meu irmão. A palavra que nós ouvimos, ela não é para agradar a mim e a você. A palavra que nós ouvimos é para nos transformar, eu e você. Então nós precisamos examinar a si mesmo e entender como nós estamos recebendo essa palavra de Deus. Quantas pessoas eu conheço, talvez você conheça, que recebeu uma palavra de Deus e permitiu com que seu coração endurecesse, porque a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, ela fala verdades absolutas, e muitas vezes nós vamos ouvir o que nós não queremos ouvir, mas que precisamos ouvir, porque aquilo que nós precisamos ouvir, vai fazer crescer e prevalecer aquilo que está nos impedindo no chamado. É por isso que na grande comissão, além de ouvir a voz de Deus, nós precisamos obedecer a voz de Deus. E muitas vezes o chamado de Deus não é simplesmente aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos e ansiamos, mas aquilo que Ele quer, que prevalece. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós estamos aqui por quê? Porque nós ouvimos a voz. Mas muito mais do que ouvir a voz, nós precisamos responder à voz de Deus. Uma coisa que o pastor, eu não gosto muito do pastor Silas Malafaia, ele é polêmico, mas ele falou umas coisas muito coerentes ontem. E ele falou falei, meu Deus, acho que ele estava no culto lá na Reino. Acho que ele mandou alguém. Qual é o lance? Você não pode resumir a sua vida cristã em apenas 2 horas da sua semana num culto de domingo. Você vem, senta na cadeira,
levante as suas mãos, louva a Deus 20, 30 minutos, entrega seu dízimo, recebe uma palavra de 40 minutos, 1 hora, não vê a hora de ir para casa para assistir o Faustão. Fala, meu Deus, cara, não vejo a hora de acabar esse negócio aqui. Aí fica com as mãos em posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, até o próximo domingo. Nós não podemos resumir a nossa vida cristã. Se você é um discípulo de Jesus, cara, se você vive apenas 2 horas da sua vida, apenas dedicada ao Senhor no domingo, às 6 horas da noite, cara, deixa eu te dizer uma coisa forte. Você pode ficar até bravo comigo, mas você vai me amar no final. Cara, não tem como ser chamado de discípulo de Jesus. Porque o chamado, a resposta ao discipulado precisa ser radical, uma obediência total e não uma obediência parcial. Não é obedecendo uma parte, mas negligenciando a outra, que nós iremos de fato cumprir com o ID. Então, pelo amor de Deus, eu quero ser um profeta hoje na tua vida. Não resuma a sua vida cristã em apenas 2 horas da sua semana. E não resume a sua vida em apenas na palavra do pastor de domingo, porque muitos só abrem a Bíblia quando o pastor pede para abrir. Abre comigo lá em Gênesis, aí ele só abriu durante a semana naquela hora. Pelo amor de Deus, não vai te sustentar, cara. Não vai te sustentar. Nós precisamos estar dedicado à palavra todos os dias da nossa vida. Você fala, cara, eu estou cansado, não consigo. Mas se esforça como sacrifício vivo. Você não quer, mas precisa. Você não anseia, não deseja, mas precisa. Faça até que o desejo e o anseio se torne algo dentro da sua vida. Porque você não é movido por necessidade, muito menos por carência. Você é movido por um propósito eterno. Você é movido pela palavra. Cristo morreu na cruz, não apenas para fazer você feliz. Ele não morreu para você fazer você feliz. Ele veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Estamos falando de vida. Vida. Vida em abundância. É o que Ele tem para mim e para você. O segundo ponto que eu quero trazer agora é obedecer a Deus. E a passagem de Mateus capítulo 28, versículo 19, resume tudo aquilo que nós estamos vivendo como igreja, como a grande comissão. Você conhece muito bem essa passagem. Mateus capítulo 28, versículo 19, diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho solicitado, pedido, não, ordenado, mandado. Não é uma sugestão, meu irmão, é um mandamento. Ou você obedece ou você desobedece. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui Jesus não está falando com todo mundo, Ele está falando apenas com discípulos. Porque somente discípulos pregam o Evangelho, somente discípulos fazem discípulos, somente discípulos guardam os mandamentos. Então, meu irmão, se você não entender isso aqui, Jesus não está falando com você. Não está falando com você. Porque o discípulo de Jesus, ele abre mão de todas as coisas. Ele renuncia a si mesmo, toma a cruz e segue. Por exemplo, nós vimos ontem, é um caminho sem volta. O ID de Jesus é um caminho sem volta. Não tem mais volta, sabe por quê? Você não sabe para onde você mais vai voltar, porque você não tem mais casa. A sua casa é a casa do Senhor agora, meu irmão. Como diz a música, para onde eu irei se não tenho para onde voltar? Para onde eu irei? Não tem mais volta. Repete comigo, não tem mais volta. O ID de Jesus é uma obediência e é um caminho sem volta. Você já viu aquelas pessoas que sobem numa montanha ou até mesmo voam de avião e elas estão com paraquedas? Algumas ficam com medo da altura, outros ficam com medo da morte. Meu Deus, se paraquedas não abrir, eu vou morrer. Porque na verdade não é o medo de altura, é o medo de morrer. E você percebeu que quando eles
eles estão ali, eles fazem aquele movimento com a ponta do pé, que eles estão pegando um impulso, não é isso? Sim ou não? Vocês estão comigo? Eles pegam um impulso, eles levantam o calcanhar. Quando eles levantam o calcanhar, eles inclinam o corpo, já era. Não tem como voltar mais. Não tem como voltar mais. Sabe o que Deus está pedindo de você? Só que você faça uma posição. Só que você tome uma posição, porque o empurrão Ele vai dar. Sabe quando você está lá no medo? Aí já viu aquelas pessoas, meu, estou com medo. Vai um amigo abençoado, vai! Te empurra. Aí você... Aí de repente o medo passa, você começa a curtir, cara. Você fala, meu Deus, cara, isso aqui é maravilhoso. E quando chega no chão ainda, nossa, é um alívio. Falo, meu Deus, obrigado, Senhor. Não foi dessa vez. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês é essa consciência de quando nós assumimos uma posição, da mesma forma que nós levantamos o nosso calcanhar, inclinamos o nosso corpo, já era, meu irmão. Deus, Ele dá um empurrão, falou assim, é um empurrão que você precisa, então toma. Pum. Não tem como você voltar mais. Não tem como você dizer, não, mas eu quero voltar. Já foi. Já foi. Passa medo, passa desânimo, passa voz dizendo para você, ei, não vai. Ei, fica aqui, cara, tá seguro. Então por isso que quando nós falamos de ouvir a voz como a voz de muitas águas, a ponto de encobrir as outras vozes que impedem de você de cumprir com o chamado de Deus. Segundo ponto, obediência. Aqui ele está falando, tenho ordenado, olha só, olha a segurança que ele nos dá. E todos os dias estarei convosco até a consumação do século. Sabe o que ele está querendo dizer? Estarei com vocês até eu voltar. Ocupem-se, manifestem até que eu volte. Façam, trabalhem, estudem, preguem, evangelizem, façam discípulos até que eu volte. Agora, a pergunta é, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus está nos dando? Porque o descende pode ser a maior resposta de Deus, mas também pode ser o maior fracasso. Mas eu não quero ser pessimista, eu quero ser um cara otimista, a ponto de, sim, Senhor, eu disse sim ao chamado. E mesmo que pessoas que estão ao meu redor não cumprirem com o ID, Senhor, eu quero cumprir com o ID. É um caminho sem volta. Só que esse caminho vai te custar. Quanto, pastor? Tudo. Seu tempo, seu dinheiro, seus dons, tudo. Então não é uma resposta no calor da emoção. Talvez muitos jovens que estavam lá no calor da emoção, sim, Senhor, eu vou, tiro o tênis, levanto, tiro uma foto, posto na rede social, mas na segunda-feira como é que está isso aí? É por isso que nós não somos uma igreja de domingo, nós somos uma igreja que dá uma resposta na segunda. Eu estou falando sobre mim e você. Eu estou falando sobre nossa casa, nossa família, os nossos filhos, nosso casamento, nosso trabalho, nossa faculdade. Porque a gente se depara depois de receber tanto de Deus, falando, e agora Deus, o que eu faço? Aí vem a voz tentando silenciar. Vou te dizer uma coisa, essas vozes virão sobre você. A voz do desânimo, a voz da incredulidade, a voz do medo, dizendo, ei, faça isso não, cara, vai se parecer ridículo. As pessoas vão começar a olhar para você e te dizer uma coisa, quando nós entendemos a voz de Deus, nós não temos mais medo da rejeição, não teremos mais medo do que as pessoas vão dizer ao nosso respeito, simplesmente porque a voz de muitas águas cobriu todas as outras vozes que impedem a gente de cumprir com o ID. Aqui fala de obediência. Ele está dizendo, coisas que vos tenho ordenado. Ordenado. Pode ser que muitos aqui, eu oro para que não. Vai terminar o culto, vai para casa e continuar a mesma coisa. Mas outros darão resposta. E nós veremos os frutos disso acontecendo, não porque ela é melhor, é porque ela simplesmente respondeu, sim, Senhor, é comigo, sou eu. Não é sobre o outro, não é sobre aquela pessoa, sobre essa pessoa, é sobre aquilo que eu estou respondendo ao Senhor. E o que caracteriza um discípulo de Cristo é a sua obediência ao ensino.
É por isso que a grande comissão não é uma grande sugestão, uma grande opinião, é um grande mandamento. Jesus não está dizendo, se você tiver condições, se você tiver dinheiro, se você vai, prega o evangelho e faça discípulos. Ele está dizendo, é uma ordem imperativa, ide, vá. Só que, a gente ouviu muito ontem, vamos para as nações, né? Vamos alcançar os povos, às vezes o povo não alcançar está dentro da tua casa. A janela 10:40, né? Que fala sobre os cristãos, as pessoas não alcançadas pelo evangelho, aqueles que nunca ouviram. Talvez aquela pessoa que está dentro da tua casa nunca ouviu você falar de Jesus para ela. Muitas vezes, Samaria, quando nós vemos lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e de pregar o evangelho, começando, vocês serão revestidos de poder, para serem as minhas testemunhas, em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Às vezes você quer ir lá para os confins da terra, para Samaria, mas a Samaria está dentro da tua casa. Até os confins da terra está dentro da tua casa, na tua cidade, no teu trabalho. O que as pessoas estão ouvindo? Por isso que nós lemos aqui, Paulo falando, como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas estão ouvindo várias outras coisas, como o próprio Todd White. Cara, eu tinha 34 anos, ninguém nunca pregou o evangelho para mim. 34 anos da minha vida, ninguém falou no meu trabalho, nos lugares onde eu estava, sobre o evangelho. Isso é para nos confrontar. Então, maravilhoso, descende, meu Deus, cara, tinha mais de 1,5 milhão de pessoas assistindo pelo YouTube. E tinha 120 mil pessoas nos estádios. Eu fiquei pensando, mano do céu, se pelo menos 12 pessoas, cheias do Espírito Santo, entenderam essa mensagem e deram uma resposta, nós teremos uma nação inteira transformada. Nós olhamos lá em Atos, capítulo 19, Paulo ele chega lá na cidade dizendo, ei, vocês foram batizados no poder do Espírito, nem sequer ouvimos falar, fomos batizados apenas nas águas, o batismo de João Batista. Aí ele impôs as mãos sobre aqueles 12 homens, e eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que diz depois? Que toda a Ásia ouviu falar de Cristo. Só 12, Deus não precisa de muito, só precisa de pessoas disponíveis. Talvez você diz, mas eu quero ser capacitado. Deixa eu te dizer uma coisa, uma boa notícia para você. Deus não escolhe os capacitados, Deus escolhe os disponíveis. E vai capacitando à medida. Caminha com Ele. Então nós precisamos entender isso. Talvez você não é um cara bom nas escrituras, tão aprofundado. Cara, ele só está procurando um coração disponível. Talvez você não fez teologia, não fez um curso disso, daquilo outro, talvez você não fez escola, mas se você sabe o que você carrega, meu irmão, você está esperando o quê? Está esperando Jesus voltar e dizer, vai filho, vai lá. Pelo Espírito, Ele já está nos apontando para onde nós precisamos ir. E o mistério de ensino é importantíssimo, e foi ordenado pelo próprio Cristo, mas deve nos levar à prática. A prática. Ouvimos muitos homens de Deus. Não sei quanto tempo de igreja reino você tem, não sei o tempo de conversão que você tem. Mas eu tenho certeza que quando nós colocamos em prática aquilo que Deus... Já percebeu? Tem pessoas que estão 20 anos na igreja, não estão vendo nada, mas quando alguma coisa é ativada nela, em uma semana, transforma tudo. E pessoas que se converteram agora estão fazendo mais do que aqueles que se converteram há 20 anos atrás. Aonde foi parar esse fogo? Aí sabe o que Deus falou assim comigo? Eu estava orando, Deus, eu quero orar como se fosse minha última oração. E Deus falou assim, para, agora. Eu falei, como assim, Senhor? Robert, não ore como se fosse a sua última oração. Ore como se fosse a primeira oração na sua vida. Eu não sabia nem orar, não sabia nem orar, Senhor. É dessa oração genuína que eu quero. Porque a gente tem esse hábito, né? Não, vamos fazer como se fosse a última vez. Vamos orar como se fosse a última vez. Vamos adorar. Se você tivesse só esse momento, o que você faria? Não, Deus falou assim comigo, ore, pregue como se fosse a primeira vez. Apaixonado. Coração apaixonado.
Lembra que Jesus fala para a igreja, uma das igrejas, volte ao primeiro amor. Ele não está dizendo volte ao último amor, volte ao primeiro amor. Sabe quando a gente está apaixonado? Sabe quando a gente encontra a pessoa pela primeira vez e a gente fica apaixonado por ela? Aí depois a gente vai se relacionando, casa, tem filhos, não é o mesmo sentimento que tinha antes. O que houve? Para onde foi esse fogo todo? Então eu não quero lembrar sempre do meu casamento, por exemplo, como se fosse a última vez. Quero lembrar sempre como foi a primeira vez que eu vi a Érica. Estou apaixonado por essa mulher. E todo dia precisa ser alimentado isso, todo dia. Você sabe do que eu estou falando? Quem nunca ficou apaixonado por alguém aqui, cara? Aquela coisa queimando aqui no estômago. Não é? Você sabe? Está entendendo? Vocês estão aqui comigo? Sabe aquela coisa que você sente aqui? Sabe quando você vai falar pela primeira vez, pregar pela primeira vez, falei, meu Deus, cara, o que vai acontecer comigo? Começava a gaguejar, a mão tremendo. E Deus falou assim, estou contigo. Sim, Senhor, eu creio, mas eu não sei o que falar. Esqueci toda a pregação. Não, pode deixar que eu vou te usar. É dessa forma, meu irmão. O coração é o mesmo, toda vez que eu vou pregar, como se fosse a primeira vez. Aí vem a paixão. O fogo. Eu consigo olhar nos olhos de vocês e ver a paixão que vocês tinham quando foi a primeira vez que o Senhor encontrou você. E a obediência, sabe? Você voltou, você se converteu ao Senhor, você queria pregar para a mãe, para o pai, para o cachorro, para o papagaio. Você não queria dormir um dia sequer sem que você pregasse para alguém. Sim ou não é? Você fala, meu Deus, eu não posso deixar o dia passar sem que eu fale do amor de Deus para alguém. Todos os dias. Nós estamos vivendo um tempo marcado por Deus na nossa geração, cara. E meu desejo é que você não perca esse timing. Que você não perca isso. Mas para que isso venha dentro de você, precisa haver paixão no seu coração. Amor no coração. Sabe o que movia Jesus na grande comissão? A Bíblia fala que Jesus viu a multidão que eram ovelhas sem pastores. E sabe o que ele sentiu? Compaixão. Ele falou assim, eu não posso deixar essas pessoas do jeito que elas estão, eu preciso fazer alguma coisa. Esse fogo não pode se apagar dentro de você. Eu quero ter essa mesma paixão quando eu tiver 90 anos de idade, cara. Eu quero estar pulando, gritando, cantando, com esse mesmo fervor que eu tenho hoje, quando eu tiver 90, se Deus me permitir chegar até lá. Sabe, domingo passado, terminou o culto, alguns irmãos foram tomar café. Nosso irmão Guilherme chegou em casa e recebeu a notícia que o seu irmão havia se jogado do 26º andar. Na segunda estava eu e o Diego lá no velório. 20 anos de idade. E no domingo de manhã a gente tinha saído de um velório. Gustavo e Isa no domingo à noite foram para um velório lá no Diadema. E na segunda-feira nós estávamos no velório de novo. Aí você fala, mano, não foi para isso que Deus te fez, cara. Deus não só tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito eterno na sua vida. Nós não podemos desperdiçar aquilo que Ele está fazendo. O maior investimento de Deus, derramando do teu Espírito sobre a nossa carne. Sabe, muitos profetas, como Jesus disse, muitos profetas desejavam ouvir o que nós estamos ouvindo hoje. Muitos profetas desejavam ver o que nós estamos vendo hoje. O cumprimento das profecias e a volta do Senhor está mais próxima do que a gente imagina, meus irmãos. Muito próximo do que a gente imagina. Jesus não veio te condenar, Jesus não veio te acusar, Jesus veio te salvar. Jesus veio te dar uma vida eterna. Jesus veio te dar um propósito. Jesus veio te dar uma herança. Jesus, ele veio marcar o seu coração para que você libere aquilo que você carrega na vida de outras pessoas. Sabe que só que dentro disso é o que eu percebi que vem uma coisa chamada psicologia da compensação. Repete comigo, psicologia
da compensação. E muitas vezes nós agimos com essa certa psicologia da compensação, porque deduzimos que por sermos obedientes em muitas coisas ao Senhor, nós podemos falhar em outras. Então quer dizer que eu posso cumprir com isso, mas eu posso falhar com os outros, porque afinal estou vivendo essa parte em Deus. Mas as outras eu posso falhar à vontade. Isso se chama psicologia da compensação. Então se eu estou fazendo isso, aquilo será compensado. Então se eu estou acertando nisso, e se eu estou falhando naquilo, mas tudo bem, já que eu estou acertando nisso, vai compensar aquilo que eu estou falhando. Vocês estão aqui me entendendo? Psicologia da compensação, que é o direito de falharmos em algumas outras coisinhas. Estou acertando nessas, mas eu tenho o direito de falhar em outras. Isso não é uma obediência completa, total. E obediência pela metade é desobediência. Ou nós obedecemos, ou nós desobedecemos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ou se não adulteras, porque matas, vem a ser transgressor da lei. Talvez você fale assim, pô, eu não adultero, mas eu estou matando. Aí você fala, cara, então só por causa que eu não estou adulterando, mas estou matando, então eu posso matar à vontade. Isso é psicologia da compensação. O fato de eu fazer uma coisa certa não vai anular aquilo que eu estou fazendo de errado. Nós precisamos obedecer em sua totalidade a palavra de Deus. Não matar, não roubar, não adulterar, não diz falso testemunho, honrar pai e mãe. Mas todos esses não cumprimentos dos mandamentos do Senhor é reflexo do maior e principal mandamento. Sabe por que nós cometemos tudo isso? Porque de fato nós não estamos amando ao Senhor como Ele merece ser amado. Então às vezes nós estamos lutando contra vários pecados, quando na verdade nós precisamos lutar contra apenas um único pecado que está nos impedindo de obedecer ao Senhor, quando nós deixamos de amá-lo. O primeiro e principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar o próximo como? Amar o próximo como eu vos amei. E esse amor é um amor de entrega total, amor pelo outro, sem meritocracia, sem esperar algo em troca. Eu amo você, mesmo sabendo que você não vai retribuir esse amor, só que eu não irei prestar conta o que você está fazendo com o amor que eu estou entregando para você. Eu irei prestar conta se eu estou amando ou não amando você, se eu estou obedecendo a Deus ou se não estou obedecendo a Deus. Então às vezes a gente fica lutando contra vários pecados. Nossa, eu não posso adulterar, eu não quero matar, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer. Cara, é só olhar para o primeiro. Só olhar para o primeiro. E sabe o que é esse primeiro? É Cristo. Quando nós olhamos para Cristo na cruz, crucificado, isso precisa gerar tristeza, porque alguém foi crucificado em nosso lugar. Só que no mesmo lugar para onde nós oramos, quando nós olhamos para Cristo crucificado, isso gera tristeza. Mas quando nós olhamos para a cruz vazia, isso gera alegria, porque Ele vive, Ele reina, Ele gera vida dentro de mim, de você. Nós fazemos valer a pena o que Ele fez, cara. Não é simplesmente uma história contada que a gente ouve por aí, mas é simplesmente algo que foi verídico e é verdadeiro. Jesus morreu na cruz. Mas morrer na cruz era normal naquela época. A ressurreição não. A ressurreição não é normal. A ressurreição é sobrenatural. Jesus ressuscitou. E quando Ele ressuscita, o id não foi no início do ministério. Foi quando Jesus morre e no terceiro dia Ele ressuscita e aparece os discípulos dizendo: eu falei para vocês, cabeção, que eu iria ressuscitar no terceiro dia. Agora que vocês creem. Quando Ele olha para Pedro, fala assim: Pedro, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. E eu orei por você, Pedro,
para que a sua fé não desfaleça. Porque sabe de uma coisa, Pedro? O diabo quer peneirar você, mas eu orei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Aqui o terceiro ponto que nós entramos é não desistir do chamado. E Jesus ora para eles dizendo, cara, estou orando para que você não desanime. Mas quando você se converter de fato, fortaleça os seus irmãos. Sabe de uma coisa? Eu lembro que John Piper falou uma coisa interessante sobre isso. Imagina alguém aqui já peneirou areia, alguém já trabalhou construção civil, ficou com calo na mão, vai entender o que eu estou dizendo. Mas se você não trabalhou com isso, você vai entender também. Quando você está na construção, eles precisam peneirar a areia. Já viu isso? Você pega a areia para deixar ela fininha. E aí quando você está peneirando, a areia fina cai e as pedras ele joga fora. Agora imagina o diabo pegando você, colocando voz de desânimo, colocando voz de incredulidade. Ele começa a te pressionar. Ele pega a peneira, começa a pressionar você. Você cai todinho por baixo. Só que o que fica é a sua fé. Sabe o que ele vai fazer com a sua fé? Jogar fora. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E muitos de nós estamos sendo peneirados. Mas a palavra do Senhor diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É por isso que nós precisamos silenciar as outras vozes e permitir com que a voz de muitas águas, ela cubra as outras vozes a ponto de a gente ouvir apenas a palavra de Deus. Você percebe que quando você ouve a palavra de Deus, boa notícia, dá um aleluia, glória a Deus, porque você entende o que eu estou falando. Porque isso dentro de você começa um borbulhão de coisas, começa... Vocês estão aqui? Estão me entendendo? 1 João capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. A religião coloca peso em você. Por que a religião faz? Ele coloca tradições acima da palavra de Deus. Nós falamos domingo passado, como por exemplo, os fariseus chegam para os discípulos de Jesus e falam: olha, mas seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Aí os caras criavam regras e acreditavam que essas tradições, elas agradavam ao Senhor acima dos mandamentos de Deus. É isso que a religiosidade faz. Eles criam tradições, criam regras para que elas sejam obedecidas ao invés da palavra de Deus obedecer. Vocês estão aqui comigo? Por exemplo, por que Jesus chama você de ovelha e não de cavalo? Alguém já experimentou sentar em uma ovelha? A ovelha carrega carga. Alguém já viu uma ovelha carregando carga? Sabe por que a ovelha não foi feita para carregar carga? Alguém já montou em cavalo aqui? Vamos lá, gente, alguém já montou em cavalo? O cavalo, ele consegue sustentar o peso, porque o cavalo, ele tem uma estrutura, foi feito para suportar peso. E por que Jesus não diz que vocês são os meus cavalos? Porque eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelos cavalos. Por que ele não disse isso? Porque ovelha não foi feita para carregar carga, peso. Então é por isso que Jesus não chama eu e você de cavalo, ele chama você de ovelha. Por isso que ele fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei descanso para a vossa alma. Ele está dizendo: cara, para de carregar carga, meu. Os meus mandamentos não são pesados. Você não é um cavalo, você é uma ovelha. Dá para mim esse peso, dá para mim esse pecado, dá para mim essa carga. Você não foi feito para carregar peso. Porque os mandamentos do Senhor são vida, não são peso, não são carga, não é difícil. Aí você fala: pastor, muito lindo, maravilhoso, mas é difícil colocar em prática. É a sua cabeça, meu irmão. Com as nossas forças, de fato, nós não temos força para amar o outro. Mas em Cristo, por Cristo, com Cristo, nós somos mais
do que vencedores. É por isso que nós entendemos. Não desista do chamado. Terceiro e último ponto. Não desista do chamado. Quem nunca pensou em desistir aqui, cara? Quantos aqui já veio para cá? Decente já passou. A semana foi difícil. Não consegui pagar aquela conta. Tive briga, tive confusões. Estou muito desanimado, cara. E vou te falar uma coisa, gente, eu sei disso. Eu sei o que é desânimo. Eu sei o que é você acordar no dia e não ter prazer em fazer absolutamente nada, a não ser chorar. A não ser chorar e dizer, eu sou um burro, eu não mereço viver, eu não mereço nada. E de fato você não merece nada. Mas em Cristo, por Cristo, com Cristo, Ele derrama sem medida para você. Cara, você não é por merecimento. Quantas vezes aqui eu e você já pensamos, cara, não, esse negócio de igreja, esse negócio de palavra de Deus, já orei, já fiz isso, nada deu certo, paguei promessa, eu fiz voto com Deus, fui nas campanhas, fui em todas as campanhas, não perdi uma, fui até no culto da vitória, no culto da bênção, no culto da prosperidade, e nada, aqui, grande parte das pessoas acabam desistindo do chamado por causa das perseguições e provações. Mas sempre quando Deus te dá uma oportunidade em uma área onde você é fraca, é a oportunidade que Deus está dando para você ser vitorioso em uma área onde você sempre encontrou derrota. É por isso que nós entendemos na vida de Judas que Jesus ele deu o ministério da tesouraria na mão de Judas, porque Jesus sabia que Judas era um péssimo administrador, mas também Jesus estava dando a oportunidade dele vencer uma área onde ele sempre foi derrotado. É por isso que Paulo diz, a sua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós somos fracos, cara. Nós não fomos feitos para carregar coisas pesadas. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Dá esse peso para mim. Dá essa carga para mim. Você não foi feito para carregar isso. Você não foi feito para suportar isso. Pode me dar. Eu levo na cruz aquilo que você mesmo não tem condições de carregar. E quando nós entendemos isso, cara, é apenas uma entrega. Jesus falando para mim e para você, você quer de fato viver aquilo que eu tenho para você, entrega para mim. Entrega para mim aquilo que não vem de mim. Entrega para mim aquilo que você mesmo colocou sobre você. Entrega para mim aquilo que você diz ao teu respeito. Entrega para mim aquilo que as pessoas dizem ao teu respeito. Eu tenho um plano de paz para você e não de mal. Eu tenho uma esperança e um futuro. Cara, quando eu me deparo com esses textos, cara, eu não consigo continuar a mesma coisa. Sempre quando eu leio, releio, vou passar a vida inteira lendo e relendo, Deus sempre vem com ânimo para mim. É o meu combustível, a palavra. Eu não preciso ouvir um profeta, eu não preciso ir para o YouTube, eu não preciso procurar um devocional, eu só preciso ir para a palavra. Deus fala diretamente comigo, sabe por quê? Ele está 24 horas disponível para mim. Como diz Isaías, Deus falando por intermédio de Isaías, vocês são como jovens, vocês correrão e não se cansarão, e não andarão fadigados. Vocês vão voar como águias, voarão e não se cansarão. Sabe por quê? Encontrarão descanso na minha presença. Se você estiver cansado, descanse, mas não desiste. É o que Deus está falando para mim e para você. E muitas pessoas, elas ficam empolgadas quando elas ouvem a palavra. É legal, maravilhoso, um Shaba. A gente tem falado aqui, inclusive tinha até uns doidos lá no Decente, que estava assim, já caindo no chão, batendo a cabeça. Cara, eu estou acostumado com isso, já vi muito isso. Tá, mas isso não... Legal, a gente cai no poder, aquela coisa... Dá uns mortais, bacana, legal, cara. Mas isso não vai nos...
Porque volta e meia aquela pessoa vai precisar fazer aquilo para de alguma forma se sentir entusiasmada. Vai precisar de mais um descende. Quando vai ter outro descende? Ah, pelo amor de Deus, cara. Que outro descende o quê, meu? Descende a palavra, ide, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Quer mais um envio como esse? Todos os dias a gente se depara com... Por isso que eu comecei falando, descende, a gente já começou lá atrás, cara. Já foi enviado, já foi impulsionado. Lógico que no meio do processo a gente vai desanimando, mas a palavra, ela é eficaz, ela sempre está disponível para alimentar o desanimado, para encorajar aquele que está fraco na caminhada. É por isso que existe igreja, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus ama a igreja. Jesus ama a igreja. E se Jesus ama a igreja, nós precisamos amar aquilo que Ele ama. Se Ele ama a igreja, eu preciso amar a igreja. E se teve umas coisas, a coisa que mais foi falada ontem, igreja local. A Heidi Baker no Descent School falou assim: 30 anos de ministério, agora estou aprendendo a amar a igreja. Ela, mais amor, Jesus, presença. Mais amor, quero amar mais a igreja, por quê? Meu Deus, cara, a vida inteira correndo, fazendo, servindo, ministrando. Mas ela entendeu que o corpo, o mesmo lugar onde você foi ferido, você alcança a cura. É no corpo que você, quem já foi ferido, machucou o corpo, sabe que o próprio corpo, ele se encarrega para curar a enfermidade. Ah, não adianta você buscar uma palavra do YouTube. Não adianta você... É no corpo, no dia a dia, no chão de fábrica. Aqui, ó. Jesus ama isso. Não só no domingo, mas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O chamado de Deus é o maior motivo para você agir, meu irmão. E sabe qual é o maior inimigo disso? O maior inimigo é a reclamação. É a reclamação. É o maior inimigo da motivação de Deus. Motivo, por isso que fala motivação. Motivo que te leva a agir. E o motivo, o principal inimigo do motivo que te leva a agir é a reclamação. Eu creio, sinto no meu espírito que Deus está nos curando nessa noite, para que a gente não comece a reclamar mais, mas que a gente comece a proclamar mais. Quanto mais nós proclamamos, menos nós reclamamos. Quem está proclamando não perde tempo reclamando. É por isso que nós precisamos estar engajados naquilo que Deus está fazendo. Quanto mais nós buscamos a presença, quanto mais nós permitimos com que essas vozes de muitas águas nos encubra. Meu irmão, a gente não pensa, nem lembra, nem faz parte da nossa natureza mais ficar criticando e reclamando. Mas pelo contrário, só nos leva a agir proclamando, adorando ao Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, não desista daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Talvez você pense, mas o que eu tenho nas minhas mãos? Não tenho quase nada, mas o que você tem já é suficiente para Deus operar um milagre da multiplicação na sua vida. Não espere você ter muitas coisas para fazer algo, comece com aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Cara, eu tenho muitos sonhos, deixa eu te dizer uma coisa, sonhe grande. Não sonhe pequeno, sonhe grande. Deus te deu sonhos e visões, e não permita que nada limite aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Então tenha visões grandiosas, tenha sonhos grandiosos, meu irmão. Eu tenho muitos sonhos em Deus, muitas coisas ainda não se cumpriu, por uma questão de alinhamento, mas eu tenho certeza que quando houver esse alinhamento, Deus vai liberar, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Talvez você não recebeu porque ainda não é o tempo, mas fique tranquilo, porque o tempo vai chegar, porque precisa talvez um pouco de amadurecimento, um pouco mais de responsabilidade, porque Deus não vai confiar as suas riquezas em pessoas que Ele não confia. A palavra confiar, conhecer, a palavra confiar é o que? Fiar junto. Sabe quando alguém está costurando algo, tem duas agulhas, ali fala do que? Fiar junto.
palavra confiança vem de fiar junto. Vamos construir junto. E quando fala de conhecer, quando a palavra de Deus diz assim, e José não conheceu Maria, porque a palavra conhecer para os judeus é conhecer intimamente. Ele não conheceu intimamente Maria, não teve relação íntima com ela. Ele tem dados, conhece na informação, mas não tem relacionamento com ela ainda. Então o ponto onde Deus quer nos levar não é apenas em conhecimento. Volto a falar da voz de muitas águas. A voz de muitas águas também assemelha a muito conhecimento, muito entendimento. E não é errado você ter muito conhecimento, muito entendimento, mas o que precisa haver, além de muito conhecimento, é relacionamento. Porque eu já cometi muitos erros tendo muito conhecimento, mas nada de relacionamento. Conheci Deus da palavra, mas não conhecia a palavra, não conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia o Deus da palavra. É a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Paulo era tomado por uma religiosidade, conhecia tudo, mas ele não tinha relacionamento. Até que o Espírito Santo veio sobre ele. Ele falou, cara, não é só sobre conhecimento, mas também é sobre relacionamento. Não basta eu apenas ler a Bíblia, ficar trancado, orando, se eu não tiver relacionamento com as outras pessoas. Porque aquilo que eu recebo do Senhor, eu preciso passar para o outro. Então, descende, lindo, maravilhoso. Nós estamos vivendo um tempo de colheita, meu irmão. E eu tenho certeza que você quer trabalhar para Deus, sim ou não? Você disse sim. Na casa de Deus não pode mentir. Você disse sim. Quem quer trabalhar para o Senhor? Amém, meu irmão? Você já disse sim. Na casa de Deus não pode mentir. Você se comprometeu. E talvez você fale, pô, mas eu não sei para onde ir, não sei o que fazer. Cara, mas só a sua resposta, dizendo sim, Senhor, eu irei. O agir de Deus, como diz a palavra, ninguém impedirá. Porque o evangelho do reino, ele é interno e invisível. Talvez a gente não esteja vendo no rosto, mas internamente, aquilo está causando algo. Causando algo. Primeiro ponto que eu falei aqui, ouvir a voz de Deus. Segundo ponto, obedecer a Deus. Terceiro ponto, não desistir do quê? Do chamado de Deus. Cara, Deus está liberando algo sobre você, sobre mim, sobre nós. É um tempo de nós darmos uma resposta àquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando. Se Deus falou com você hoje, a minha oração é para que você não apenas ouça, mas para que você coloque em prática aquilo que você está recebendo do Senhor. E o que você está recebendo é algo muito poderoso, cara. Não se trata apenas sobre a capacidade, não se trata sobre o quanto de conhecimento você tem, mas aquilo que você tem já é o suficiente para Deus começar a fazer um milagre através da sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, não é para você se mover por milagres, mas sim por promessas, porque nós só oramos por milagres porque é o nosso último recurso. Deus faz um milagre em mim, só oramos por milagres porque é o último recurso. Não, cara, é para você orar por provisão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é para você orar para ter provisão, é para você orar para ter o provedor. Porque quando você tem um provedor, você tem a provisão, porque a sua provisão está no provedor. Está entendendo? Esse, de fato, é o nosso tempo. Mas nós só podemos ver que, de fato, o Evangelho está sendo recebido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. É quando nós damos uma resposta ao Senhor. Você acha que Deus fez você para vir num culto de domingo, para 2 horas da sua semana? Não, vamos lá, seja sincero. Ou será que Deus está dizendo para você participar da grande comissão? Quando falo grande comissão, deixa eu te dizer uma coisa, você não tem missão nenhuma, a missão é dele.
Ele apenas te chama: ei, você quer fazer parte da minha missão? Minha missão é algo poderoso. Você quer fazer parte? A missão não é sua, a missão é minha. Mas é o maior empreendimento de toda a história da humanidade. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus está nos preparando para o maior avivamento de toda a história da humanidade. O que nós estamos vivendo hoje é apenas um prelúdio, prelúdio. Prelúdio é o que está, meu Deus, me ajuda. Está apenas preparando nós para o maior e principal avivamento, meu irmão. Sabe o que é o maior e principal avivamento? A volta do nosso Senhor Jesus. Nós estamos falando pouco sobre isso. E quando nós começarmos a voltar a falar sobre a volta do nosso Senhor Jesus, isso vai gerar um temor no nosso coração. Porque Ele vem, meu irmão. E percebe que quando você está com um problema, você fala: Jesus, volta logo. Não é verdade? Jesus, volta logo. Porque sempre quando você ora, Jesus, volta logo, Maranata, vem, porque você está passando por um problema. Meu Deus! Olha só em que ponto nós chegamos. Jesus, volta logo. Cara, Jesus vai voltar não para resolver o seu problema. Jesus vai voltar para arrebatar você, para que nós possamos viver juntos na eternidade, meu irmão. Ele não veio para resolver o seu problema. Ele veio para tirar o maior problema que está na sua vida, o teu pecado, meu irmão. Ele quer te dar a vida eterna. Vida eterna, é isso que nós pregamos. Nós não pregamos a morte, nós pregamos a vida de Deus, Zoé, vida de Deus, vida em abundância. É isso que Ele tem para mim e para você, cara. Não conheço sua história, não conheço seu passado, mas de uma coisa eu tenho certeza. Você não pode mudar o seu passado, mas Deus te empodera para você mudar o seu futuro. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Mas para nós vivemos aquele futuro é hoje, não é amanhã, é hoje. O reino de Deus é chegado. E quando o reino de Deus é chegado, a palavra de Deus diz que pelo próprio dedo de Deus, os demônios são expulsos, os cegos voltam a ver, os surdos voltam a ouvir, os coxos começam a andar e os mortos são ressuscitados. Sobre todas as nações. Eu tenho muitos sonhos em Deus. E sonhos muito malucos, que alguém fala assim: meu Deus, cara, você... E eu busco imprimir isso no coração da igreja. Falei: cara, vocês precisam ver isso. Vocês precisam crer nisso. Deus tem as nações para mim e para você. Deus tem restaurado o mover apostólico profético. Não aquilo que você está vendo por aí, tá? Na televisão, não é isso não. Porque até o próprio pastor Luiz Emílio fala: ou nós somos proféticos ou nós somos patéticos. Ou nós estamos vivendo um avivamento ou nós estamos vivendo um animamento. Eu quero viver um avivamento, cara. E um avivamento sustentável, todos os dias. Todos os dias. E Ele já nos prometeu, a voz de muitas águas nos prometeu: todos os dias estarei com vocês até a consumação dos séculos. Meu amigo, você quer promessa mais maravilhosa do que essa? Não desista, persista, mas não desista. E todas as vezes que você pensar em se desanimar, busque a presença do Senhor. Feche teus olhos. Obrigado, Jesus. Creio que nós estamos no momento profético na igreja brasileira, Senhor. Cremos que aquilo que o Senhor está liberando sobre nós é algo muito poderoso. É algo que nós não queremos deixar passar. Senão hoje, quando será, Deus? Por que não hoje? Por que não agora? Nós não queremos o próximo avivamento. Nós não queremos a próxima coisa. Nós queremos o Senhor, a sua presença. Nós não somos caçadores de ambiente, nós somos caçadores da presença de Deus. Nós não estamos em busca apenas do ambiente, porque nós podemos ter um ambiente e não ter a presença, mas nós queremos a presença, mesmo sem ter um ambiente.
Senhor, nós queremos a sua presença todos os dias na nossa vida. E Jesus, eu oro agora neste momento por esses homens, por essas mulheres. Faça agora, Senhor, faça agora como nos avivamentos passados, e seja algo mais poderoso, e seja algo mais sustentável, e seja algo que nenhum homem jamais viu, nenhum homem jamais ouviu aquilo que o Senhor está liberando sobre a nossa geração. Senhor, nos leve a ouvirmos a voz de muitas águas, que encubra todas as outras vozes que tentam nos impedir de cumprir com o chamado. Deus, agora eu oro em nome de Jesus, que toda a voz de desânimo, toda a voz de medo, toda a voz de incredulidade caia por terra em nome de Jesus. Senhor, levante um exército, levante homens e mulheres que não se entregam ao pecado e nem ao mundo, mas homens e mulheres que se entregam somente ao Senhor, que amem ao Senhor, que amem ao Senhor dia e noite, noite e dia, sem parar e sem cessar, Senhor. Levante esses homens e mulheres apaixonados pela sua palavra, homens e mulheres apaixonados pela sua presença. Restaure, restaure, Senhor, nos leve de volta ao primeiro amor, leve-nos de volta à primeira paixão, leve-nos de volta àquele dia quando nós fomos encontrados pelo Senhor. Nos leve a derramar lágrimas, lágrimas de arrependimento, lágrimas de amor e não de condenação, e não de julgamento, mas de amor, de esperança e um futuro. Deus nos chama de filhos amados. Filhos amados, isso diz respeito à minha e à sua identidade. Nós somos filhos. A maior promessa que nós podemos receber do Senhor é sermos chamados de filhos amados. Filhos amados em que o Pai tem prazer, em que o Pai tem prazer. Filhos amados, Senhor, eu oro por um espírito de paternidade sendo derramado sobre nós neste momento. Eu repreendo todo espírito de orfandade, todo espírito, Senhor, que quer fazer para se aparecer, movido por rebeldia, por amargura, por medo, por ansiedade e preocupação. Agora eu declaro, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e venha com o teu fogo consumidor, e venha com o teu espírito de vida, e venha com o teu espírito de salvação, espírito de reconciliação, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus, que o testemunho de Cristo é um espírito de profecia. É o espírito de profecia seja liberado sobre nós. Deus, nós não queremos orar apenas por uma porção dobrada, mas nós queremos orar por uma responsabilidade dobrada, porque à medida que o Senhor aumenta a unção, também aumenta a responsabilidade. Senhor, eu oro para que sejamos responsáveis, comprometidos com aquilo que o Senhor está liberando sobre nós. Jesus, eu oro por restauração nos corações agora, neste momento. Jesus, eu oro por repreendendo todo espírito que tenta nos impedir de vivermos as tuas promessas. Todo espírito de incredulidade caia por terra, todo espírito de medo, todo espírito de morte, todo espírito de ansiedade e preocupação caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E venha com o seu amor, Deus. Venham com o seu amor inundando os nossos corações nesta noite. Não queremos apenas o mover, mas nós queremos a presença, porque as luzes podem se apagar, as músicas podem terminar, o culto pode terminar, mas a sua presença permanecerá eternamente dentro de nós e através de nós, se movendo como voz de muitas águas. Voz de muitas águas. Voz de muitas águas. Coloque sua mão no seu coração. Eu quero dar um tempo para você nesse momento, você orar ao Senhor e colocar diante do Senhor aquilo que está impedindo você de cumprir com o ID de Deus. Deixa o Espírito Santo começar a fluir agora. A pessoa que mais te conhece é o Senhor. Se de fato você quer uma mudança, uma transformação, começa a pedir, começa a clamar ao Senhor neste momento. Começa a dizer: Senhor, opera o seu poder na minha fraqueza. Opera o seu poder na minha fraqueza. Quero pedir para que os ministros da casa neste momento possam passando e orando. Nós vamos orar por vocês. Ficam com seus olhos fechados.
Ai, Jesus. Libera as lágrimas que estão presas dentro de você. Deixa fluir. Deixa fluir aquele grito. Se você quiser gritar, grite. Comece a liberar, põe para fora aquilo que já está dentro de você. Põe para fora aquilo que já está dentro de você. Mais Jesus, mais Jesus. Nós ansiamos mais pela sua presença, um toque fresco. Mais um toque fresco, Senhor. Mais unção. O espírito de mansidão e de humildade libera autoridade. O espírito de humildade e de mansidão libera autoridade. Eu vejo o Senhor derramando mais humildade e mansidão. Humildade e mansidão, Senhor, mais. Mais, Jesus, mais. Se for necessário romper relacionamentos que estão impedindo você de se aprofundar mais no Senhor, entrega ao Senhor. Mais, Jesus. Alguns que estão começando a sentir um fogo no coração. Se você entende que você está sendo cheio pelo Senhor, eu quero te encorajar neste momento, você orar pela pessoa que está ao seu lado. Se você crê que você está sentindo a presença do Senhor, que o seu coração está queimando, que você está sendo cheio, comece a orar pela pessoa que está ao seu lado. Apenas um abraço já é o suficiente. Quero pedir neste momento que todos aqueles que estão sendo tocados pelo Espírito Santo, comece a orar por alguém. Comece a liberar aquilo que está dentro de você. Vamos, vamos. Ele não derramou um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Espírito de ousadia. O espírito de ousadia está repousando sobre você. Se você crê que você está sendo tocado pelo Espírito Santo, comece a liberar sobre a sua pessoa. Mais, Jesus. Toca mais, Senhor, mais, Jesus. Nós clamamos por mais da sua presença, mais do teu fogo, mais da tua unção, mais do fogo, mais da tua unção. Libera aquilo que está dentro de você. Deus te usará nas nações, Esther. Deus te levará às nações. Não impeças o fogo do Espírito. Deus tem as nações. Deus tem as nações. Creia. Deus tem as nações. Mais Jesus. Mais Jesus. Mais Jesus. Uma nuvem de paternidade, de cura neste lugar. Mais Jesus. Mais Jesus, mais Jesus. Libera sobre nós mais amor. Mais amor. Nós seremos conhecidos como uma igreja que ama uns aos outros como Jesus nos amou. E o mundo verá que de fato nós somos discípulos. De fato que nós fomos enviados pelo Senhor. Mais Jesus, mais Jesus. Mais, 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 mais. Vocês vão começar a sentir um toque fresco do Espírito Santo. Um toque de amor do Espírito Santo. Um espírito de amor, de equilíbrio. Mais convicção de identidade. Mais convicção do chamado. Porque nós cremos que a sociedade pós-moderna quer ouvir pessoas que têm convicção da sua identidade. Convicção do chamado. E o Senhor está testificando isso sobre a sua vida. Mais Jesus, mais fogo, mais da sua presença. Você terá encontros sobrenaturais com a presença do Senhor. O Senhor te dará visões e sonhos que você jamais imaginou ver e ouvir. O Senhor está liberando e chamando você mais para a intimidade.
Volte ao primeiro amor. O Senhor está fazendo voltar novamente o amor dos primeiros dias. O amor dos primeiros dias. O amor dos primeiros dias. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E esse rei veio a mim com os teus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os teus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Cante isso, cante que o teu fogo não vai apagar. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Eu não sei vocês, mas eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho sede demais de Deus. Cante assim. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Que esse seja o nosso compromisso. Tornamos
responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Fique de pé neste momento. E coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Fica com os olhos fechados, não se distraia. Coloca a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração neste momento, que você repita junto comigo. Mas que você repita se você tem fé realmente, se você crê naquilo que Deus quer fazer em você, através de você. Olha assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu quero me comprometer a ouvir a sua voz todos os dias, como voz de muitas águas, que possa encobrir todas as outras vozes que impeçam eu de ouvir a sua voz. Neste momento eu silencio a voz da incredulidade, eu silencio a voz do medo, eu silencio a voz do desânimo, e eu quero me comprometer em obediência à grande comissão de pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E todas as vezes que eu desanimar, a tua palavra diz que o Senhor estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que era, que é e que há de vir, reinando soberanamente, e eternamente, de eternidade e eternidade. Senhor, eu quero ser a resposta da oração. Eu quero ser a resposta do outro. Eu quero ser a resposta da minha oração. Eu não quero ser a igreja de domingo, de 2 horas da semana, mas eu quero ser a igreja da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo, 24 horas por dia da semana, todos os dias. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Soberanamente, aquele que reina. Aleluia. Quantos aqui foram abençoados pelo Senhor nessa noite? Dá um brado de júbilo aí no seu lugar. No 3, 1, 2, 3. Mais forte, 1, 2, 3. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Pode acender as luzes.